fazer uma explanação muito rápida com vocês a respeito da história da arte aqui no Brasil. Uma coisa que é importante de se entender é que a gente tem uma produção artística que nasce aqui de forma muito assim, na sorte, no acaso, que é a produção barroca, que acaba ficando bastante forte, até pela quantidade de dinheiro que rolou, por exemplo, em Minas Gerais com o ouro, ou, por exemplo, no Nordeste com a cana-de-açúcar. Então a gente tem uma produção bastante interessante do barroco aqui. Essa produção ela é realizada num formato de aprendizado de artistas brasileiros, quase que de um jeito medieval, que são as chamadas corporações de ofício. E aí nesse meio você vai ter, por exemplo, o surgimento de um Aleijadinho, de um Antônio Francisco Lisboa, que é o chamado Aleijadinho, que é um grande artista nosso, não há como negar, de um mestre Ataíde, que é um pintor muito importante lá de Minas Gerais, e de repente a gente podia até ficar falando de outros aqui, mas esse não é o foco. Aí o que acontece? Em 1808, vocês vão lembrar, a família real portuguesa vem parar no Brasil. E eles acham que então essa arte aqui no Brasil está muito atrasada. Eles definem então que eles precisam trazer para cá uma missão de artistas da Europa, para esses artistas tentarem dar uma atualizada na nossa produção nacional. É aí que vem então, por volta de 1816 mais ou menos, a missão artística francesa. Aí da missão artística francesa no Brasil, é bom que vocês tenham noção do seguinte: os caras criaram aqui uma academia de belas artes. A gente conversou muito sobre essas academias de belas artes no ano passado. Então eles vêm para cá num estilo meio que academicista neoclássico, acho que dá para entender e dá para lembrar, a gente conversou bastante sobre isso no ano passado. E isso se estabeleceu aqui de uma forma muito robusta, muito assentada. Ficou muito determinado que o único jeito de ser artista no Brasil era você sendo de fato um artista acadêmico, um artista classicista. Isso em algum momento começa a mesclar características de outros estilos europeus, como por exemplo o romantismo, o realismo. Aí você tem a introdução, por exemplo, do impressionismo. E mesmo depois da virada do século XX, a gente tem uma resistência muito grande a qualquer tipo de novidade, porque é um ensino de artes acadêmico, que de certa forma obedece padrões muito bem assentados e não abre mão disso de jeito nenhum. E também porque a gente tinha um público aqui no Brasil também muito tradicionalista e muito conservador. Então vale entender que esse público vai fazer uma grande diferença também, tá? Aí vocês já sabem, a gente já conversou, o Picasso vai começar a arte moderna lá na Europa por volta de 1905, 6, 7, alguma coisa assim. O cubismo vai brotar, o expressionismo vai ganhando força, a gente já está estudando sobre isso, a gente já viu isso esse ano. A gente vai ter um fauvismo, a gente conversou de fauvismo quando a gente conversou sobre o Kirchner. E aí a gente entende que no Brasil existe uma resistência, continua a se fazer uma arte que seja muito acadêmica. Isso é óbvio, um tanto quanto prejudicial para essa questão da evolução da arte no Brasil. Quando é que a gente vai dar guinada de verdade? Em 1922, com a chamada Semana de Arte Moderna, que é realizada lá, acho que em São Paulo, né? É importante entender que isso tudo que eu conversei até aqui com vocês foi só uma breve ideia, rápida, só para a gente poder se situar naquilo que a gente vai poder começar a tratar a partir do próximo vídeo, tá bom? Isso tudo que a gente está conversando vai ter a ver com pelo menos 3 obras do Paz que nós vamos tratar daqui para frente, tá bom? Até daqui a pouco a gente continua.